Estamos de volta para falar sobre a PEC da reeleição. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a análise da proposta sobre o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Um pedido de vista coletivo adiou a decisão para o dia 7 de maio. A proposta de relatoria do senador Marcelo Castro não só altera a duração dos mandatos, mas define também uma data única para eleições gerais e municipais. Vamos falar sobre esse assunto, eu e Débora Bergamasco, com o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Barcelos, que já aparece aqui em tela conosco. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bem, Guilherme, para a gente começar a entender quando que a reeleição passou a ser definida em lei. Em qual contexto foi inserida essa previsão de reeleição no Brasil e qual foi o entendimento naquela época? Bom, Carol, a reeleição ela foi estabelecida por PEC lá em idos de 1997. O presidente Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil e, naquela época, houve um grande movimento, uma grande união, diria eu, não obstante oposições aqui ou acolá, no sentido de que a reeleição fosse estabelecida de maneira um tanto casuísta, digo eu, possibilitando, assim, a reeleição do presidente FHC em 1998, o que acabou se consolidando. De lá para cá, então, a reeleição é estabelecida no Brasil, os mandatos de 4 anos, possibilitada uma reeleição consecutiva, panorama que prossegue até os dias de hoje, desde 97, 98, como eu disse. Débora. Oi, doutor. Débora falando contigo aqui de Brasília. Olha, tem uma pergunta para o senhor que parece simples, mas não é muito simples, doutor. É o seguinte, a quem interessa a revisão, né, da reeleição e mais, principalmente, a quem não interessa? Débora, bom dia de igual maneira. Um prazer falar contigo. A quem interessa? Me parece, me utilizando aqui de uma expressão de Raimundo Faoro, consagrada lá na década de 60 do século passado, aos donos do poder. E eu explico o porquê. Nós, brasileiros, Débora, me parece, nós sempre estamos à procura de soluções fáceis ou simples para problemas complexos. E digo isso por quê? Porque nós temos, e é importante lembrar, no âmago do parlamento, uma PEC de extrema relevância, que é a PEC do semipresidencialismo. Esta PEC, de 2022 para cá, foi jogada às traças. Por que eu trago esse panorama? Porque nós, penso eu ao menos, ao invés de estarmos discutindo a possibilidade ou não de reeleição, deveríamos aí sim estar discutindo os problemas do nosso sistema de governo, que é, como sabemos, presidencialista. E cadê o debate? Está esquecido. Eu não sou, eu te confesso, Débora, um dos maiores fãs da reeleição. Porém, eu penso que o problema, ou o foco principal do problema, não estaria aí, mas sim no nosso sistema de governo. E digo mais, apenas para agravar esta situação problemática que denuncio aqui. Desde há muito no Brasil, se fala de presidencialismo de coalizão, outros falam de um presidencialismo de coalizão orçamentária. As críticas não são poucas, tampouco novas. Hoje em dia, apenas para agravar esses problemas todos, nós temos, vejam bem, uma realidade na qual o parlamento acabou por abocanhar parcela considerável do orçamento a partir das chamadas emendas parlamentares, como se coubesse, inclusive, ao parlamento a administração dos recursos públicos. Nós temos uma distorção profunda e generalizada. Discutir, portanto, reeleição neste quadro fático, neste quadro de circunstâncias, me parece uma perfumaria, me parece um jogo de cena e me parece, no fim das contas, um grande, profundo e grave tangenciamento do verdadeiro problema que estaria, penso e reitero, no nosso sistema de governo. Guilherme, tem uma declaração do relator dessa proposta, que é o senador Marcelo Castro, em que ele fala que a reeleição foi um erro
e que configura um ponto de abuso de poder político e econômico. Do ponto de vista jurídico, aqui aproveitando o teu olhar, esse é um argumento válido, é um argumento pertinente com relação a essa questão? Excelente pergunta esta. Eu até na semana, no curso da semana, assisti uma entrevista do senador e ele disse, Carol, basicamente que a reeleição teria resultado num viés pernicioso de estímulo aos chefes do Poder Executivo, se bem lembro, pela opção de agendas imediatistas, nas palavras do senador, de fácil retorno eleitoral, nas palavras dele. Eu pergunto, no entanto, será que isso seria um intempérie da reeleição ou seria algo decorrente da baixa visão de país ou de projeto de país, característica dos nossos mandatários, sobretudo daqueles de maior envergadura? Mais ainda, e aqui pegando o gancho do senador e o gancho da tua excelente pergunta, o que é que garante que, uma vez aprovado o fim da reeleição, a realidade não permaneceria a mesma neste pessoalismo absurdo e contraproducente, antirrepublicano, inclusive, digo eu, característico dos presidencialismos da América Latina em geral e do Brasil em específico? Lembremos, Carol, as pessoas, a partir daí, não poderiam ser mais reeleitas consecutivamente. Mas os partidos, sim, as bases governistas, sim, os projetos de poder, sim. Qual seria, portanto, a garantia de saneamento dessas intempéries denunciadas pelo senador? A mim, sinceramente, parece nenhuma. Guilherme Barcelos, advogado especialista em direito eleitoral, nessa conversa conosco aqui na CNN Brasil. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar teu olhar, tua visão. E a gente, claro, te aguarda numa próxima. Carol, muito obrigado a vocês e até a próxima. Bom dia, Guilherme. Obrigada, Débora. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Débora Bergamasco, direto de Brasília.